Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Contabilizar, um podcast criado para auxiliar empresários, gestores, contadores, advogados e demais colegas tributaristas a tomarem decisões mais assertivas no meio de um cenário tributário tão complexo. Nos dois primeiros episódios, falamos de reforma tributária, mas de uma maneira mais voltada para o contencioso tributário. Como que foi desenhada a reforma tributária, qual seria o impacto para o contencioso, qual seria a sua forma de atuação. Hoje, nesse terceiro episódio, vamos tratar de uma parte mais prática, voltada para os escritórios. Como serão impactados, como será o redesenho das rotinas dos escritórios e como eles vão tratar as estratégias fiscais, tributárias, operacionais e comerciais para sobreviver a esse período de transição. Para esse episódio, especificamente, estou recebendo hoje a doutora Luciana Coimbra, que é mestre em administração pela UES, é especialista em controle em contabilidade e planejamento tributário pela UFC, sócio da Conta2, Contabilidade e Gestão Empresarial e também conselheira efetivo do CRC, além também de fazer parte da Comissão de Saúde e Reforma Tributária. Doutora Luciana, prazer receber a senhora aqui conosco para esse terceiro episódio. Desde já agradeço pela disponibilidade de agenda. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada, Luan, pelo convite. É um prazer compartilhar com todos vocês aí um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa prática, como está acontecendo, né, todas as mudanças nos escritórios de contabilidade. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês também, telespectadores aí do Pode Contabilizar. Então, como eu falei na abertura, nós falamos nos dois primeiros episódios sobre reforma tributária voltada para contencioso. Se eu trago para a nossa realidade, escritórios de contabilidade, escritórios de consultoria, nós temos que eles serão altamente impactados, mas nem todos ainda se deram conta, de fato, desse impacto. Como que eu tenho que trabalhar, o que eu devo mudar, se a minha equipe ela deve ser treinada, e se sim, como deve ser treinada. Só que para a gente começar, queria falar o seguinte: a reforma tributária me traz IBS e CBS, ocorrerá essa mudança, não como atividade plena, fim da guerra fiscal sobre tributação de China, etc. e tal. Mas ela representa uma mudança em todo o sistema tributário. Essa mudança, ela pode ser representada para os escritórios contábeis como ameaça ou como oportunidade? Eita, bora lá. Ameaça para quem não está preparado. Né? Para quem não está preparado, vai ser uma ameaça para os escritórios de contabilidade, para os contadores que acham que não é a hora de se preparar, que acham que a reforma tributária ainda não vai acontecer, que pode vir mudanças após o período eleitoral. Mas para quem está atualizado, buscando atualização, estudando, implantando dentro do seu escritório e nos seus clientes, com certeza é uma oportunidade. É uma oportunidade de valorização para a nossa classe contábil, é uma oportunidade de valorização dos honorários contábeis, porque vai ter mais trabalho, a gente vai precisar sim ser mais consultivo, né? A gente vai precisar estar atuando juntamente com os empresários, a gente tem condições de atuar juntamente com os empresários devido aos números que nós temos, as análises que nós podemos ter com os números das empresas que nós temos acesso, né? Então, na minha opinião, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para os contadores. Então, nós temos que, antigamente, os contadores tinham a fama de ser guarda-livros. Vem as notas fiscais, todas as denotações contábeis, vou calcular o meu imposto daquele ali e devolver imposto sem análise alguma. Com a reforma tributária, essa figura muda. Total. Então, nós podemos dizer que o contador guarda-livros, ele vai perder relevância no mercado? Total. Eu acho que já vinha perdendo, né? Na verdade, antes mesmo da reforma tributária, já vinha perdendo. Hoje, com a reforma tributária, vai perder. Né? A gente não tem mais o contador como aquela figura de só mandar os impostos, calcular impostos, solicitar documentos, não. O nosso papel, ele é muito mais estratégico. A gente tem que atuar juntamente com os empresários na formação lá do preço de venda, principalmente hoje, né, com as mudanças que nós temos aí posto, né, para nós todos, né, nós empresários contábeis, nós empresários de qualquer segmento. Então, a gente precisa, nós contadores, nós precisamos sim ser consultivos, né? Ser consultivos, trazer dados para o nosso cliente, trazer as margens, trazer lucratividade, redução tributária na medida do possível, mesmo com a reforma tributária, há sim possibilidade de reduções tributárias. Então, nós não somos mais guardadores de livro, naquele óculosinho, contador bem antigo, né? Engraçado, isso me fez lembrar, quando eu era professora, fui professora universitária por 10 anos, e a figura do contador era essa, sim, né? Quando os alunos chegavam, era aquele contador mais só cheio de papel. Não, gente, lá no escritório, por exemplo, é zero papel. A gente não tem papel, é tudo digital, né? Já vem desde a pandemia nos ajudou,
né, nessa questão de documentação, de arquivos, nos ajudou bastante a nos tornarmos digital. Então, desde 2020, né, a gente tem essa transição toda digital, a gente não tem mais nem papel, né, quase 0% papel, porque a gente ainda imprime, tem o costume de imprimir ainda, né, mas os clientes não mandam mais documentos físicos, né, todo totalmente digital. Então, tudo digital. E aí, a senhora falou sobre ser mais consultivo, nós contadores, consultores tributários, enfim. Se muda o sistema de tributação, muda-se também a forma operacional, o modo que você vai trabalhar. A reforma tributária me dá uma simplificação, que aí existem N discussões por trás dessa simplificação, nos dá um novo modelo de operação, nos traz novas figuras nas cadeias tributárias, porém focando nessa modalidade consultiva. Diante das mudanças que a reforma nos traz, os escritórios, queria que a senhora falasse mais abertamente, eles têm que migrar do modelo operacional para o modelo mais consultivo. Como a senhora vê essa migração sendo feita? Vamos lá. Eu vejo isso como uma dificuldade de muitos contadores. Por quê? Porque eu acredito que muitos contadores não têm a visão sistêmica. E nós precisamos começar a ter essa visão sistêmica. O que é a visão sistêmica que eu falo? É você conhecer o negócio do cliente. Não é só conhecer a parte tributária. Não é só conhecer a legislação da reforma tributária. Mas como isso é aplicado no meu cliente? Como é que eu posso ajudar, contribuir no olhar do meu cliente, na gestão do meu cliente, como ele atua hoje? Ele atua de uma forma muito precária, então vamos melhorar, vamos modernizar isso. Não, ele já atua no formato ok, já tem uma gestão, já tem um controle maior, então o que é que a gente pode melhorar? O que é que a gente pode entregar melhor para esse cliente? Então, os contadores precisam ter esse olhar sistêmico, essa visão mais gerencial e entender o negócio do cliente, porque o que eu vejo hoje é que muitos contadores não entendem a necessidade do cliente. O que é que eu estou necessitando? É só pagar menos impostos? Não é só isso. Né? O caixa, porque isso vai impactar, a reforma tributária vai impactar muito no caixa das empresas. Como é que nós vamos poder estar ajudando os clientes na gestão de caixa? Porque eu vejo que muitos empresários têm dificuldade de gestão de caixa. Né? E como isso vai impactar diretamente no caixa, o split payment, né, daqui a um tempo, então vai dificultar. Pode ser que algumas empresas não sobrevivam. Né, não sobrevivam. E vai fazer parte do mercado esse ajuste de todos os negócios, inclusive de escritórios de contabilidade. Né, escritórios de contabilidade que não estão se preparando, que não estão motivando o seu time a buscar conhecimento, a levar para uma palestra, a assistir aula, a estudar, a discutir, gente, é um risco, eu acho, um risco eminente de fechar. Né, de ser absorvido por outros escritórios. E assim, tem escritórios grandes que não estão atualizados, né, a gente tem discussões, grupos de contadores, tem um grupo seleto de poucos contadores que a gente discute isso, tem empresário dizendo que o lucro, que ele pode receber lucro de 50 mil de vários CNPJs e que não vai ser tributado na pessoa física. Gente, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Então assim, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento vai ter um diferencial sim no mercado. Vai ocorrer uma renovação no mercado, né? Total. Só em parte, parafraseando o que a senhora falou, conhecimento é poder e quem tem sai na frente. Para a gente entrar numa questão um pouco polêmica, a gente até discutiu um pouco aqui em off, antes de a gente começar aqui o podcast. Tudo bem, vamos mudar o modelo operacional de escritórios contábeis. Vou passar a ser consultor, vou passar a ser mais estratégico. Minha opinião tende a ser mais relevante para os meus clientes. Então, eu vou passar a trabalhar mais sobre a formação de preço, sobre os impactos que a reforma terá na formação de preço dos meus produtos ou serviços até, ou os dois. Nesse caso, altera-se também a precificação dos serviços contábeis. Como que eu, enquanto contador, vou repassar para o cliente, como que eu vou comunicar a esse cliente que, bom, tem reforma tributária, eu estou atualizado, estou estudando perfeitamente, correndo atrás das atualizações necessárias e preciso trabalhar contigo de um modelo mais estratégico. Vou te cobrar mais. Como que eu vou passar isso para o meu cliente? Engraçado isso, que foi um dos questionamentos esse ano no escritório e também nesse grupo que a gente participa de contadores. Como é que a gente vai repassar isso? Porque a gente tem que começar a repassar o custo, porque existe um custo interno de atualização, né, um custo de estudo, um custo de análise de cada cliente, de análise tributária de cada cliente, de negócio de cada cliente, parametrização de sistemas, de precificação, né, desses clientes. Então, isso é um custo para o escritório. A gente, naturalmente, vai ter que repassar isso. Assim, nós começamos já a fazer isso,
né, gradualmente, próximo ano vai ser um impactozinho um pouquinho maior, porque a gente vai ter que repassar também, vai ser natural, todo mundo vai sofrer com isso, o consumidor final é que vai pagar as contas, né, todos nós, consumidores finais, que nós vamos pagar as contas de todo esse ajuste de preço, porque vai ser necessário, não tem para onde correr, e os escritórios de contabilidade não estão fora disso, também vão ter que ser reajustados os serviços, né, os honorários contábeis, até porque existe uma responsabilidade ali muito grande do contador, né? A gente estava discutindo aqui que existem honorários muito baixos por aí afora, mas, gente, se tem honorário baixo, não tem entrega, tem erros, né? A gente, quando se responsabiliza, escritórios de contabilidade sérios, contadores sérios, eles precisam entregar o correto, mas também precisam cobrar o que é justo, né? É justo, é caro, é justo que muito custa o que muito vale, né? Justo que muito custa o que muito vale, exatamente. Então, assim, a gente quer um serviço bom, a gente está em entrega, então, muitos clientes nem reclamam desse aumento, né? Porque sabe da entrega. Outros já questionam, até por conta da dificuldade mesmo do negócio, que é natural, né? Do comércio em si no início do ano. Então, há o questionamento, a gente faz um ajuste, um meio termo. Não vamos fazer esse aumento agora, vamos fazer metade, então. Então, a gente vai ajustando, mas a gente já precisou reajustar, sim, os honorários. Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que os honorários contábeis de 27 em diante, eles não vão mais depender sobre o volume de notas fiscais emitidas ou o volume operacional, o trabalho operacional. Até porque fiscalização vai deixar de ser sobre apurações e será em tempo real, sobre operações. Fiscalização é essa que será toda monitorada por IA. Então, nós teremos, claro, espaço de defesa, mas nós também teremos que ter o espaço de acerto. Não é, vou fazer errado e esperar que venha uma autuação ou uma representação para que a gente possa, de fato, se defender. Dito isso, se a gente vai mudar a operação de fato, se a gente vai mudar precificação, o mercado, eu vou usar o exemplo que a senhora deu, os contadores sérios, os contadores que querem fazer tudo direito. Então, nós teremos no mercado uma gama de contadores que vão fazer o certo e uma gama de contadores que vão fazer o básico. E, no caso, fazendo o básico, vou cobrar bem menos também. Porém, como a senhora fez parte da comissão de marketing lá no CRC, te pergunto, para quem faz certo, obviamente vai cobrar mais caro. Faz-se necessário um marketing bem posicionado? Faz. E agora sim, muito engraçada essa questão do marketing. Eu venho estudando marketing desde 2020 também, desde a pandemia. Foi quando eu comecei a participar de mentorias em São Paulo, né, com o Anderson Fernandes, né, na época eu comecei com ele, depois terminei com o Pedro Neri. E existem várias formas de marketing, já testei alguns, né, lá no escritório, de escalar com ticket mais baixo, né, mas assim, o que funciona no nosso negócio contábil é o boca a boca, a indicação. Concordo. A indicação, pelo menos lá no escritório, é o que ainda funciona e é que a gente tem um ticket médio melhor, né, porque quando a gente escala, a gente não pode escalar para todos os segmentos. Na época a gente escolheu escalar para profissionais da saúde. Né? Então, tinha um ticket mais baixo, né? E a gente atende profissionais da saúde do Brasil todo, né? Enfim, mas a gente prefere o cliente médio, porque a gente consegue fazer uma consultoria, a gente consegue estar dentro do negócio, a gente consegue participar do dia a dia, trazendo soluções, melhorias no caixa, melhorias no orçamento, no preço, na precificação, na gestão de pessoas, inclusive, né? Aquela questão da visão sistêmica, a gente consegue, com um todo, ajudar o nosso cliente. Já um cliente que tem um ticket médio mais baixo, ele nem necessita disso. Existe, claro, um olhar tributário, né, para ele, mas é uma coisa mais básica, né, mais igual todos os meses, né? Diferente de um cliente com um ticket médio mais alto, mas é um cliente de médio porte, né, de médio grande porte, e que a gente consegue levar mais resultados. Como a gente leva mais resultados, a indicação vem naturalmente. Né? Então, a gente vem crescendo muito com indicação. A gente tem, claro, investimentos em marketing, a gente grava vídeo para orientar, né, os nossos clientes, para informar no nosso Instagram mesmo, mas o marketing para posicionar o que é o certo e o que é errado não é fácil, né? Porque, assim, tem clientes e clientes. Tem cliente que é para você, tem cliente que não é para você. Eu falo muito isso, que tem cliente que não é para o nosso escritório. Eu quero só preço. Então não é aqui. Não é aqui. Né? A gente tem que se posicionar também. A gente não pode aceitar qualquer tipo de cliente. A gente tem que saber quais são os clientes que nós queremos no nosso escritório.
E assim, os clientes médios, eles não têm medo de abrir as informações para a gente, né? Quanto maior o cliente, mais trabalho nós vamos ter para que ele nos repasse as informações. Exatamente. Eu tive clientes que em 6 meses não recebi nada de informação. Poxa, não é para mim, tá aqui, tá entregue, muito obrigado pela confiança, mas não dá. A reforma tributária, ela não vai focar apenas nos escritórios contábeis. Ela vai, como nós falamos aqui, ela vai chegar também às empresas. Elas têm também que estar muito bem preparadas. Na figura do empresário, aí eu vou falar empresário aqui, aquelas empresas que têm tanto a contabilidade externa como também o auxílio de uma contabilidade externa. Para esses empresários que têm contabilidade interna e externa, ele precisará integrar mais as suas áreas. Quando eu falo as áreas, fiscal, contábil, e aí a gente entra no financeiro. Compras, pesquisa de mercado, cotação. Como que a senhora enxerga a possibilidade de consolidar essas áreas, de juntar elas, fazer esse link para que o operacional, que agora também será tributário, não seja tão impactado? Essa informação, essa ligação de informação que ocorre nas grandes empresas, como eu vim de grande empresa, a gente acaba que essa informação, ela, assim, acontece de forma natural, né? Já nas médias, que eu percebo, médias e pequenas, não tem muito essa ligação, e precisa, né? Precisa ter essa comunicação interna para que a ponta, que geralmente é o financeiro ali, que está mais próximo da contabilidade, consiga, junto com a contabilidade, traçar a melhor estratégia, o melhor planejamento, a melhor classificação para aquela empresa, classificação que eu falo no sentido de regime tributário, né, de ajustes de IBS, de KNAS, de tudo, né? Sim. Quando a gente conhece o negócio todo do cliente e também toda a cadeia do cliente conhece a importância dessa informação chegar lá no financeiro, eu falo sempre financeiro porque o financeiro é a ponta para a contabilidade, né? A comunicação para a contabilidade. Chegar ao financeiro é super importante, né? Tá essa comunicação alinhada para que a gente tenha resultados, a empresa não seja prejudicada no sentido de má geração de impostos, né? De tributação. Quanto mais alinhado e mais informações a contabilidade tiver, mais fácil será da gente ajudar, da gente orientar, né, esses clientes. E agora vamos inverter. E para o empresário pequeno, aquele empresário que começou agora, ou então começou ali em 2025, ainda meio ali, beleza, ele criou o CNPJ, mas não está de fato constituído, está ainda aos trancos e barrancos. Bom, agora eu quero me organizar. A figura do contador, que entende hoje a reforma tributária, para fazer essa integração, esse cliente pequeno, esse cliente médio não tem as áreas. Uhum. Como que eu posso sugerir a esse cliente que, poxa, vamos integrar, vamos adaptar isso daqui para que você passe a operar de fato como reza a reforma tributária? O cliente pequeno, que não tem uma estrutura como uma empresa de médio ou grande porte, ele precisa ter um bom contador. Ele precisa ter um contador estratégico, consultivo, que ajude a ele, né? Porque assim, uma empresa é como se fosse um tripé, né? A gente fala até a tríade lá da gestão, que é o comercial, a controladoria e a parte da produção, venda, serviço, né? Ele é muito bom lá no comercial, no produto dele, no serviço dele, está vendendo, o que ele entrega, ele fabrica e entrega, mas a controladoria, ele não tem os setores dentro da empresa dele, e tem precisa de um contador. Sim. Né? Muito bom para que ajude nessa tríade, né, que a gente fala, nessa tríade dele, da empresa dele, para poder conseguir ter sucesso, né? Engraçado que muitos não se preocupavam, né, em enviar os documentos para a contabilidade, agora com a tributação dos lucros, todos estão preocupados, querendo enviar, porque a gente precisa, né? O setor contábil, dentro dos escritórios de contabilidade, vai ser um setor que vai estar muito próximo dos clientes, né? Antes eu achava muito fiscal, mas o fiscal, junto com essa automação que vai vir, vai ter um papel muito de análise. Né? O operacional vai ficar em segundo plano. Exatamente, o operacional vai ficando aí para o segundo plano, mas o fiscal, e aí tem que ter muito cuidado, porque hoje exige uma valorização muito grande do setor fiscal, mas tem que ter cuidado até quando essa valorização vai acontecer. Por quê? Porque esse profissional está atualizado, né? Como a gente até estava discutindo antes, muitos preferem ir para a praia, não querem abdicar o fim de semana, do descanso. Gente, quando a gente, desde cedo, desde jovem, a gente sempre buscou muito, que eu tenho um sócio, né, que é meu esposo, a gente buscou muito estudar. E assim, o que tem que ser feito, vai ter que ser feito. Se eu fico de madrugada, se eu fico sábado, se eu fico domingo, não tem isso. E isso é assim até hoje.
Sim. Não é porque nós conquistamos, né? Hoje a gente tem 10 anos de escritório, a gente já conquistou, claro, muita coisa, mas ainda é muita luta, né? Quem vê assim, meu Deus, conquistou um escritório bonito e tal, 10 anos, um time, mas por trás existe uma estrutura que a gente estuda, a gente fica madrugada às vezes trabalhando, a gente fica sábado e domingo estudando, mas tem filho? A gente divide, tem tempo para tudo, né? A gente precisa também se dedicar, a gente não pode entregar a informação, sim, quem vai ficar responsável por essa informação? Os colaboradores, a gente vai entregar só para o time? Não, a gente tem que estar junto, puxando ali o time também a estudar, a se profissionalizar, a buscar conhecimento, né? Eu acho, a gente sempre prezou muito isso lá no escritório, buscar o conhecimento, né? Tanto que todo curso, a gente tem mentorias compradas, tem os cursos, né? Inclusive que você dá, a gente manda o nosso time para participar, porque eu acho que é importante essa troca. Vai escutar a mesma coisa, vai escutar 100 vezes, até entrar na cabeça. Né? Porque tem que entrar, uma hora tem que entrar na nossa cabeça, porque é difícil. O ser humano, toda mudança dá trabalho. Né? A gente tem dificuldade no início, e depois vai se acostumando, vai entrando ali naturalmente, e vai virando conhecimento base, né? Entra na rotina. Com maior conhecimento técnico e maior obrigação também de ter esse conhecimento, aumenta também a responsabilidade sobre o serviço prestado. Estava no evento o ano passado, alguns dos eventos que fui, e um dos palestrantes dizia: tem gente que fala que eu não aguento mais ouvir falar sobre reforma tributária. Bom, sinto lhe informar que até pelo menos 2033 você vai perder o juízo por conta disso. E ele falava da nossa obrigação enquanto contadores, advogados também, de manter-se atualizado. Aí a senhora falou, quem quer ir à praia vai à praia, quem quer ir ao teatro vai ao teatro. Existe tempo para tudo. Se eu vou abdicar de uma madrugada para estudar, para planejar uma reunião com o cliente, ou até mesmo planejar um episódio de podcast, tá natural, faz parte da rotina, mas eu estou trabalhando para o meu conhecimento, estou contribuindo para isso. Só que muitas pessoas não querem fazer curso, ou participar de palestras, ou enfim, por achar um custo um pouco desnecessário, não é o momento, e etc. E entra também a figura do CRC, com suas comissões, os cursos, palestras que o CRC oferta de forma gratuita. A população de Fortaleza acredita em região metropolitana também. E aí eu levo agora essa figura para o interior do estado. Região Centro-Sul, região Sertão Central. Como que o CRC enxerga hoje esses contadores no interior do estado, ainda que não estejam atualizados de forma, como que eu posso dizer, aceitável? Como que o CRC enxerga as oportunidades e qual o planejamento para levar a reforma tributária a esses contadores, consequentemente também a esses empresários? O CRC tem os delegados, né, nos interiores do estado, em alguns interiores, né, de uma população. E assim, desde a gestão anterior, que eu estou nessa gestão, né, do professor Rondinelli Coelho, que é o atual presidente do CRC, mas desde a gestão do Felipe Guerra, eu já vinha observando esse movimento no interior e essa preocupação. E essa preocupação continua de levar esse conhecimento também à turma do interior, né, que não consegue vir sempre para Fortaleza para participar de cursos, né, de graduações, pós-graduações, enfim. O CRC continua, né? A gente estava até no planejamento, esse curso vai ter no interior? Vai ter no interior. Então, vi já uma observação pelo desenvolvimento profissional, a preocupação de levar quase tudo que tiver aqui em Fortaleza, também não dá para ser tudo, mas assim, é quase tudo, porque muita coisa ocorre de forma online. Sim. Né? Então, possibilitando todos também participarem. Agora, é o que eu sempre falo, é a mesma coisa daqui para São Paulo, né? São Paulo, mas São Paulo chega primeiro às coisas. É impressionante em relação ao conhecimento, em relação a muita coisa lá, chega primeiro. Pelo menos as ações. Não estou dizendo de inteligência, porque nós aqui, pelo contrário, somos muito inteligentes, né? Os cearenses, né? Graças a Deus. Graças a Deus somos muito inteligentes, a gente tem um time de contadores, Ave Maria, excelentes. Mas eu digo de ações, de planejamento, lá em São Paulo ocorre mais rápido. Quando você quer, você faz o que for possível para conseguir esse conhecimento. Então, eu acho que o pessoal do interior vai ter treinamentos, mas não esperem por isso, né? Corram atrás, aproveitem as oportunidades, não só do CRC, mas também de profissionais que aparecem no interior para levar conhecimento, porque, gente, desde que eu era professora, tinha alunos que falavam assim, nós vamos assistir essa palestra, é muito besta. 1% que você absorver dessa palestra vai fazer uma diferença na sua vida.
Então, assim, vou escutar a mesma coisa, o professor é muito chato. Chato, gente, é você ficar paralisado. Isso. Né? Chato é você ficar paralisado, porque eu acredito que todo mundo queira crescer na vida, queira alcançar os seus sonhos, né, os seus objetivos, e para alcançar, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, não tem outra saída, a não ser que caia do céu, né, uma fortuna aí, ou você seja filho de herdeiro, né, não é o meu caso, né, então a gente tem que correr atrás. Certeza. E assim, de verdade, gente, o que é de graça, né, entre aspas, é o conhecimento. Eu falo de graça porque hoje a gente tem a oportunidade de muita coisa de graça na internet, YouTube, Google, né? De informações que a gente pode, não estou sem dinheiro para pagar um curso, uma pós mais cara, uma especialização, mas tem muito conteúdo aí de graça, né? Então não é mais desculpa, né? Na minha época não tinha, né? Tinha que ser o presencial, né? Então tinha que correr atrás e são prioridades, né? Que a gente tem que colocar nas nossas vidas. Quando a gente fala de correr atrás de conhecimento, impacta diretamente no que conversamos no começo sobre os contadores que vão em busca do conhecimento, quem vai querer se atualizar e aqueles que ainda relutam. Inclusive, alguns acham que há uma figura política e que após as eleições deste ano a reforma vai ser barrada. Desconheço essa opção, mas dando prosseguimento. Até para quem tem essa busca por conhecimento plena ali, que não cessa, que você está sempre buscando, a reforma vai funcionar como um filtro. E aí eu não vou usar nem a transição inteira, até 33. A pergunta é o seguinte: em 3 anos, a reforma tributária vai tirar do mercado aqueles que não querem nem entender sobre a reforma tributária. Eu falo sobre operar, sobre a sua operação. Você pode não entender, mas você pode adaptar a sua operação e contratar quem quer. Só que o empreendedor contábil hoje, e aí, usando a senhora como exemplo, o empreendedor contábil hoje, ele também tem a obrigação de entender, de fato, como que funciona a reforma. Até porque ele vai sair do operacional manual e vai para o operacional mais automatizado, porém estratégico. Uhum. E os escritórios que têm na contabilidade um custo e não como um investimento, eles vão começar a perder competitividade. Porque o contador não vai fazer parte da discussão de informação de preço, da discussão do melhor regime tributário, e vai. Eu vou chegar e dizer assim: doutora Luciana, meu faturamento é esse, desconsidere quem eu compro. Meu faturamento é esse. Qual é o meu melhor regime tributário? E aí onde entra o X dessa questão? A nossa atualização em si, profissional contábil, ela vai impactar as empresas que não querem se adaptar ou que estão se adaptando. Mas o contrário também pode ocorrer. Eu posso ter um cliente que está mega preparado, parametrizado, mas o profissional que atende ele hoje, que assessora, não está tão pronto assim para a reforma. Esse profissional, ele vai ser retirado de mercado em até 3 anos? Com certeza. Talvez até antes, né? Porque eu acho que o mercado já está, pelo menos nas seleções, a gente já está tendo esse filtro de quem realmente quer, né, estudar. A gente sempre prezou muito por isso, pelo conhecimento, e de quem não quer, que quer só ali, tá ganhando dinheiro, mas não vai sair do canto, que né? Não quer trabalho, quer só um emprego. Quer só um emprego, exatamente. Então vai sim, vai, e assim, tanto funcionários como a gente falou, escritório de contabilidade também, né? Vão ser absorvidos, com certeza. E assim, o profissional, gente, tem que ter muito cuidado, é o que eu falei. Hoje existe uma valorização do profissional, mas essa valorização, se esse profissional não buscar conhecimento, não buscar se profissionalizar, conhecer mesmo da reforma tributária, se apropriar mesmo da reforma tributária, né, da legislação, ele vai ser desvalorizado. Ele sendo desvalorizado, ele vai estar fora do mercado. Nas suas palavras, o que é que a reforma tributária representa para a classe contábil? Eu acho que, assim, a maior oportunidade de valorização para o profissional da contabilidade. Eu acho que é uma excelente oportunidade de valorização para nós, profissionais da contabilidade. Eu acho que é algo que a gente precisava ter, né? Assim, termos políticos, precisava ter essa reforma. É ruim no início, é ruim. Vai doer no início, mas a gente precisava. A nível Brasil, a nível para o setor contábil também, eu acho que vai ser muito bom.
né? Então, acho que vai ocorrer essa valorização. Mas para essa valorização, talvez não seja para todos, né? Seja para aqueles que realmente estejam buscando conhecimento, se aperfeiçoando, colocando isso em prática também juntamente com os clientes, né? Porque existe aí uma onda também de clientes, todos querendo ser lucro real, e não é assim. Né? Não é assim. Para ser lucro real, gente, tem que ter um preparo, tem que ter uma organização, tem que ter uma estrutura. Pode ser até bom para a tua empresa, mas assim, se você não tiver organização, não tiver controle dos números, aí não vai ser bom, vai ser ruim. Né? Então, eu tenho toda essa conscientização também juntamente com os clientes, né? De orientação, né? A gente precisa. E hoje a gente vê que tem muitos escritórios de contabilidade que só querem empresas do simples, né? E nem sempre o simples é simples e é barato, porque tem empresas do simples pagando 16, 17, 18, 20%, isso não é planejamento tributário, né? Se a gente voltar a falar sobre a operação de escritórios contábeis em si, isso trazendo para o dia de hoje, e a gente vai fazer um comparativo. Temos os que fazem certo, os que fazem médio, e para não dizer em outras palavras, os que fazem pouco, para não dizer quase nada. Uhum. Só que nós temos também um julgamento geral. Por exemplo, a senhora pode receber um cliente de um outro escritório X, mas no escritório X eu pagava X e não tive nada, tá tudo bagunçado. Quando na realidade não houve uma colaboração do empresário em enviar documentos, etc e tal, e cai naquela frase de que todo contador é igual. A gente já escutou muito isso. Com a reforma, contador vai ser contador. Agora, a gente vai diferenciar quem é operacional, quem é consultivo, estratégico, e quem ainda está começando no mercado. Para escritórios, também, haverá a mesma classificação. Só que aí vai se voltar ao seu time. Contador é excelente, o time é bom, então pode fazer uma crítica construtiva, aquela crítica mesmo desalinhada. E eu pergunto, trazendo para a tua figura como empresária contábil, a senhora já falou da importância de investir em cursos de capacitação, palestras, contadores também ela promove capacitações internas, mas falta no empresariado, de modo geral, essa veia de investimento e conhecimento. Falta essa gana, esse querer. Qual o conselho que a senhora daria para esse empresário que está nos assistindo nesse momento e ele ainda está naquela de, não vou, amanhã eu estou no YouTube, vou assistir o Pode Contabilizar amanhã, mas pode contabilizar 1 hora. Se a gente parar aqui para falar de reforma tributária de uma maneira delicada, dedicada mesmo, sobre assuntos infindos, não vai levar um dia inteiro e um dia inteiro ainda não vai ser suficiente. Qual o conselho que a senhora deixa para esse empresário que ainda está relutante, tanto em se promover nesse conhecimento, quanto investir no conhecimento dos colaboradores? Que você comece agora, né? Porque amanhã já é tarde. Né? Comece agora a estudar, a buscar, a colocar o teu time aí para te ajudar nessa busca de conhecimento, né? Porque, na verdade, vocês partilham. Porque, às vezes, um sozinho é ruim, mas quando todos vão estudando, vão partilhando, né, as informações. Um participa de um grupo, outro participa de outro grupo, traz aí as discussões e enriquece mais, né, o conhecimento, não só do empresário contábil, mas de todo o time do escritório. Então, tem que começar agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, é hoje. Né? É hoje, porque o amanhã é tarde. Para os escritórios contábeis hoje, os softwares automatizados, eles estão prontos para a reforma tributária? Não. Qual a maior dificuldade? Não todos. É parametrização, né? Até porque, assim, a gente não pode confiar ainda 100% nesses softwares, porque a gente tem que fazer uma auditoria, né? Porque eles também é novo para eles, né? E muitos não têm ainda o conhecimento também necessário. Então, acho que é uma via de mão dupla, né? No qual o escritório tem que ser muito atuante para verificar, né, essas parametrizações, ajudar os clientes também a parametrizar o sistema deles, né? Não pode deixar sozinho isso. Porque se deixar sozinho, aí não vai dar bom não, né? Aí desanda. Resumindo um pouco do que a gente conversou até agora com a doutora Luciana, a antecipação gera liderança. Se você estiver atrasado, você vai reagir e não agir perante o mercado. A reforma tributária funcionará como um grande filtro para contadores e também para empresas. Aquelas que não se adaptarem ou não quiserem tomar mais conhecimento, tendem a ficar no esquecimento, vão perder competitividade. Quem protege margem, quem domina tributação, está aqui no Pode Contabilizar, está assistindo esse bate-papo e também vai passar a cobrar do profissional contábil ou do seu profissional consultor que acompanha a tua empresa para que você esteja sempre por dentro. Doutora, antes da gente partir para os finalmente, o empresário contábil,
Aí vamos fazer uma pergunta macro. Uhum. A senhora falou que nem todo empresário contábil está pronto. Os softwares também não. A senhora acha que nesse meio faltou maior comunicação entre as partes para que a gente pudesse atingir hoje, em 23 de fevereiro de 2026, atingir um patamar maior de aceitação tanto da reforma quanto da adaptação de sistemas e escritórios? Um ponto, assim, que é bem complicado para todos nós são as mudanças, né, que ocorrem na legislação. Dentro da legislação, é mudança o tempo todo saindo, acho que isso prejudica um pouquinho, né. Boa parte, é claro, é questão de conhecimento, né, você está sempre ali atento às mudanças que saem, né, diariamente, vamos dizer assim, sai o tempo todo, porque você precisa automaticamente atualizar, porque isso vai ter um impacto na tua apuração no final, né, do mês, enfim. Então, eu acho que o próprio governo dificulta um pouquinho a nossa vida, né, porque assim, é todo dia uma novidade, né. A gente tem 1 minuto de paz. Dezembro, então, pro contador, meu Deus do céu. Esperando até os 45 do segundo tempo. Foi assim, nunca pensei em vivenciar isso em pleno dezembro, em pleno Natal, né, que era para estar a gente comemorando, paz, finalizando o ano, esperando o ano por vir, que ia chegar, mas foi uma loucura, uma loucura. Né? E assim, eu acho que vai ser assim até 2033, quando a gente finalizar mesmo toda essa transição, né, adaptação dos clientes, adaptação de nós contadores também, né, porque nós também estamos nos adaptando a essas mudanças, né, como eu falei, mudança não é fácil, né, sempre dá trabalho, dói, né, dói a mudança, porque causa dor, né, causa desconforto, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder, né, se adequar às exigências. E uma coisa, assim, a questão do estudo, né, a gente tem que estudar antes que torne obrigatoriedade, mas, na verdade, o mais importante é a gente reposicionar o nosso escritório antes que o mercado o faça, né, porque se a gente não posicionar o nosso escritório de contabilidade com conhecimento em reforma tributária, o mercado vai fazer. E aí, o que vai acontecer? A gente vai perder clientes, ou a gente pode até vir a fechar, porque tem contadores que estão deixando para depois, como a gente já falou aqui em inúmeras falas, né, nossas, que tem contador deixando para depois, e não pode deixar para depois, gente. Já começou, é hoje, né, hoje é a mudança, né, hoje já está a reforma tributária. Então, assim, a dica que eu dou para empresários é a atualização constante, isso, na verdade, quem escolheu contabilidade, não pode, tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, porque não para, foi a profissão que nós escolhemos, né? Cada um escolhe a profissão que tem suas dores. A mesma coisa, eu escolhi ser médico, tem plantão, tem médico que trabalha lá de madrugada, tem médico que trabalha no final do ano, poderia estar com a família, tem médico que trabalhou no carnaval, são escolhas. Nós escolhemos ser contadores para ajudar várias empresas a crescerem, a prosperarem, a pagar menos impostos de forma lícita, porque nós temos a capacidade, né, para isso, e não de forma ilícita. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar juntos, né, com a empresa, no sentido de redução tributária, mas de acordo com a legislação, que a legislação permite, né? A gente verifica isso, que tem muitas possibilidades. É ajudar o cliente na sua gestão de caixa, que muitos têm dificuldade, no ciclo operacional de compra e de venda. É ajudar o cliente na precificação, porque tem gente que precifica, não sabe nem qual a sua margem de lucro, né? Então, a gente tem como ajudar com as demonstrações contábeis, com a DRE, mostrar de fato quanto que aquela empresa está gerando de lucro, ou se não está, porque acha que está e não está. Quanto que aquele empresário, às vezes, está tirando dinheiro da empresa e não deveria tirar aquele montante. Tem empresário que, se a gente perguntar hoje qual a tua margem de contribuição sobre determinado produto, ele não vai saber. Não sabe. Enfim, importante essa discussão, acho que foi até um pouco mais polêmica do que os 2 primeiros episódios, falamos da prática de escritórios contábeis, da prática do profissional, contador também, e a senhora falou uma coisa que me deixou pensativo. Quem escolhe contabilidade hoje já sabe que vai ter N conteúdos para estudar. Há 15, 20 anos atrás, a busca por conhecimento era a mesma, mas a gente não tinha uma disponibilidade tão grande. Exatamente. Na cabeça das pessoas, quem realmente não para de estudar são professores e advogados, né? De um tempo para cá mudou-se essa figura, inclusive a figura do contador. E a reforma tributária, ela reposiciona o contador nas decisões empresariais. Ela transforma a sua importância, a sua relevância nas tomadas de decisões, na estrutura de decisão, na formação de preço.
E aí, para a gente partir antes da pergunta final, para a gente partir para uma pergunta mais de reflexão, estamos dentro do período de transição, onde muitos empresários relutam em entender reforma, relutam em repassar dados do seu negócio, principalmente aqueles clientes, aqueles empresários que sempre foi assim, que a pior situação do ser humano sempre foi assim. Síndrome Gabriela, né? Sempre foi assim e vai continuar sendo, vai dar certo. É mais complicado, hoje é mais complexo. Claro que eu sei a resposta, eu queria ouvir da senhora de forma mais aberta. Hoje é mais complexo mudar a cabeça do cidadão, do empresário, do sempre foi assim, ou, ainda que requeira um investimento mais alto, capacitar a tua equipe e deixar o teu escritório redondo, o teu escritório apto para enfrentar a transição, o período posterior à transição, com todas as suas nuances e dificuldades que nós sabemos que teremos, não vier ao caso. Qual que é o mais fácil dos dois cenários hoje? Ou ainda, um terceiro, adaptar o cliente ruim. Não vou nem conscientizar o empresário que não quer. Eu vou me organizar e adaptar um cliente ruim. Vou condicioná-lo à reforma tributária. Eu acho mais fácil treinar o time, né, para que o time possa, juntamente com, talvez, com os sócios das empresas que estão ali mais à frente dos clientes, dos consultores tributários, fazer essa mudança, né? Fazer essa mudança de conscientização dos empresários, que não vai ser simples assim, se esconder do governo, né? Porque existe cliente assim, não vou mandar esse extrato não para a contabilidade. Oi? Vou parar de passar cartão. Então, assim, o governo enxerga tudo, né? Cada vez mais. Então, não existe mais essa questão, eu vou esconder isso da contabilidade para a contabilidade não ver, no tributar. Acabou, né? Na verdade, já vinha acabando há uns aninhos aí, né? Mas agora, mais ainda. Então, eu acho assim, que a gente tem que treinar o time, fortalecer o time, preparar o time para a gente entrar junto na conscientização dos nossos clientes. Eu acho que esse é o caminho melhor do que fazer o contrário. Conscientizar o cliente para depois preparar o time. Não, acho que tem que fortalecer o time, preparar o time e levar esse abraço para o cliente. Time que está bem equipado, que está bem posicionado no mercado, ele pode fazer a diferença na tua empresa. Doutora, conversa boa, passa rápida, que a gente conversava antes. Queria que a senhora deixasse aí uma mensagem final para quem está nos assistindo e da importância da reforma tributária, um resumo do que discutimos aqui e também para o que nós temos a enfrentar durante esse período de transição. Fique à vontade. Vamos lá. Sempre a mensagem final é difícil, né? Porque tudo que a gente falou aqui foi tudo muito importante, né? Mas, assim, a síntese resumindo um pouquinho o que a gente falou, alguns pontos. Visão sistêmica do negócio do cliente, né? É importante que o contador tenha essa visão sistêmica, entender o negócio do cliente para que, junto com o seu conhecimento de reforma tributária, que foi um ponto que nós discutimos muito aqui, que a gente precisa buscar para quem não tem ainda, para quem não tem, acha que a reforma tributária vai ser adiada ou não vai ser, né, ainda vai ser revogada. Gente, não existe isso, tá? Não existe. Então, vamos batalhar com o que temos hoje. O que temos hoje é a reforma tributária que iniciou esse ano, né? E que nós temos em um período de transição até 2033 para finalizar essa implantação. Então, vamos lá, conhecimento, a visão sistêmica do negócio do cliente, que é super importante, porque você consegue ajudar o cliente na gestão de caixa, que vai ser importante com a reforma tributária, na precificação correta dos seus produtos e serviços, porque também vai ter um impacto diante da reforma tributária, né? Antes já deveria ter essa preocupação, hoje mais ainda, né? E a gente até comentou aqui que existe escritórios que estão parametrizando aí IBS, CBS de forma aleatória. E assim, gente, o cliente às vezes não tem conhecimento do que ele pode estar pagando a mais, né? Então, nós somos responsáveis por quebrar uma empresa, às vezes, né? Se apurarmos algo errado, indevido, né? Ou de destruir o caixa ali da empresa e ele pegar capital de terceiros com juros mais altos, que cada vez mais, né, os bancos aí estão ganhando, aí é outra discussão. Então, a mensagem que eu deixo é: busquem, né? Busquem conhecimento, como eu falei, conhecimento é poder, se posicione no mercado, né? Eu acho que é um momento de valorização da classe contábil, de oportunidade para os contadores, de valorização mesmo da classe, de a gente cobrar os honorários realmente justos, né? E não aceitar os honorários que os clientes querem nos pagar, porque o que acontece é isso, né? Tem muitos contadores que aceitam
os honorários que o cliente quer pagar, e não o que realmente é de fato justo, né? Justo pelo o valor do custo embutido dos serviços, pelas atualizações constantes, né? Então, o que eu deixo aqui para os empresários é conhecimento, visão sistêmica e posicionamento do mercado. Para a gente finalizar, queria deixar uma mensagem a todos os empresários que nos assistem, também aos colegas tributaristas. Aos colegas, em um primeiro momento, aliem-se. No mercado de hoje, ninguém cresce sozinho. De repente, um advogado tributarista vai precisar de um contador e vice-versa. Aqui falando em termos de constituição de holdings, não tem como você fazer sozinho. Vai ser um trabalho em aliança, em parceria. Então, cerque-se de pessoas capacitadas, de pessoas de confiança. Busque montar uma equipe de apoio, ainda que você atue sozinho, mas busque cercar-se de uma equipe de apoio em que você possa contar. O mercado hoje, ele vai retirar da linha de frente quem compete por preço e vai trazer para a linha de frente, vai valorizar aqueles contadores que vendem decisões estratégicas, aqueles que estão bem preparados, não somente para a reforma tributária, mas para todas essas alterações que estamos vendo no decorrer do ano 2026. Agradecer a doutora Luciana Coimbra pela presença no terceiro episódio do Pode Contabilizar. Mais uma vez, foi um prazer esse bate-papo com a senhora aqui, cerca de 1 hora, conversa boa, passa rápido. Certamente no futuro teremos outras oportunidades de debater outros temas também tão importantes para a nossa classe contábil. Obrigada, Luan, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com você, com os seus espectadores, né, com os contadores, empresários, advogados, tributaristas, que parem um tempinho para assistir, para escutar a nossa discussão sobre o tema. Obrigada mais uma vez. É isso, e agora eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Queria começar pelo escritório Evangelista Uchoa, nosso escritório de consultoria tributária. Como já falei, estamos no mercado desde novembro de 2023, tentando sempre atuar de forma técnica, responsável, sempre ao rigor da lei, para entregar soluções estratégicas que sejam consideráveis aos nossos clientes. Agradecer também a Thomson Reuters e também a Software News, que são empresas que compraram a nossa ideia, aceitaram o nosso projeto, estarão conosco durante toda essa primeira temporada. Para nós é tão importante. Agradecer também à farmácia Ataca Farma, que também chegou ao nosso projeto, já chegou depois, agora nesse terceiro episódio, mas também agregando valor, também por considerar que esse podcast é muito viável, é muito construtivo, não só para a área tributária, mas também para o meio empresarial. Pedir à produção para que coloque em tela o nosso evento, Reforma Tributária, Impactos e Perspectivas, onde estarei ao lado de Cauã Barros e Caio Ricarte para discutir não só os impactos no dia a dia dos escritórios contábeis, mas também mudanças na 214/2025, mudança essa que veio para 227/2026. Vamos falar o que vai mudar para condomínios, agronegócio, construção civil, postos de combustíveis. Vamos falar também o que muda, além do dia a dia dos escritórios contábeis, o que muda também para as empresas, precificação, fluxo de caixa, onde que vai entrar o compliance, a importância do contador, tudo isso e muito mais, não fique de fora. Segundo lote já está acabando, mas ainda restam alguns ingressos, estão disponíveis e você vai conseguir comprar tanto pelo site, vou deixar o link aqui na descrição, quanto também pelo Instagram ou WhatsApp. Forte abraço a todos, agradeço mais uma vez pela audiência e nos vemos no 4º episódio do Pode Contabilizar. Tchau, tchau.